E hoje a gente vai dar continuidade, à série sobre Ensina-nos a orar, Senhor. Que a gente tem o nosso texto base ali em Lucas capítulo 11, versículo 1. Ali onde os discípulos pediram ao Senhor Jesus, para que Ele pudesse nos ensinar a orar. Ali é onde Lucas traz uma melhor explanação, sobre o pedido de oração que acabou fazendo com que Jesus deixasse para nós a oração do Pai Nosso. E meditando sobre esse tema e caminhando sobre isso, nós passamos, para pensar como que nós podemos pedir para que o Senhor nos ensine a orar. Como que nós podemos pedir para que a gente tenha um relacionamento melhor com Ele? Como que a gente pode pedir para que a gente tenha um entendimento maior daquilo que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Como que nós podemos nos comunicar cada vez melhor com Ele? E tendo isso em mente, para que a gente possa pensar quais são os pilares dessa oração, quais são os pilares desse ensinamento, dessa comunicação tão importante. Porque a comunicação ela é importante você saber se comunicar com o próximo, é importante você saber se comunicar com a sua família, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua escola. Tudo que nós vivemos é importante a comunicação, como você se expressa e como você entende o que as outras pessoas falam. Isso faz parte do nosso dia a dia e dos nossos relacionamentos. E isso não seria diferente com a pessoa mais importante que a gente tem para ter o relacionamento, por mais que às vezes a gente não tenha compreensão disso que é Deus. Pensando nisso, quais seriam os pilares para entender essa oração? Quais seriam os pilares para entender esse relacionamento? E nisso nós iremos lá em João 14, versículo 13 e versículo 14 também. E lá Jesus nos fala: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E aqui a gente lê uma declaração muito forte de Jesus, falando para que a gente peça qualquer coisa a Deus que Ele fará por nós. Que a gente peça qualquer coisa a Deus que Ele intercederá por nós. E às vezes nós podemos pegar essas palavras de Jesus e distorcer elas à nossa vontade, ao nosso desejo, aos nossos anseios, ao nosso coração enganoso. A Bíblia nos fala o quanto o nosso coração é enganoso. O quanto é terrível o homem entregue aos seus próprios desejos, entregue à sua própria concupiscência. O quanto nós podemos nos enganar. Quem aí já não conheceu alguém apaixonado que parecia que ele estava totalmente cego? Parecia que ele estava totalmente iludido, vendo ilusões, vendo algo que não era real. Quantas vezes a gente quer alguma coisa e a gente pede, a gente faz e quer aquilo. E aí, às vezes, quando a gente é criança, a gente pede para o pai, faz pirraça. E quando a gente é grande, a gente vai lá, luta, conquista, junta dinheiro e quer aquela coisa e pede para o outro para ajudar. E quando a gente vê aquilo que a gente queria, não era realmente o que a gente queria. Aquilo que a gente pensou que fosse a nossa felicidade, aquilo não é a nossa felicidade. Aquilo que a gente pensou que fosse o nosso desejo, que ia me trazer um sentimento, uma alegria, uma paz, aquilo não é o que a gente estava esperando. Às vezes aquilo se torna uma dor de cabeça. Aquilo às vezes se torna uma angústia. Aquilo que foi tão sonhado, aquilo que foi tão desejado, aquilo que foi tão esperado, aquilo que foi tão pedido. Aquilo se torna uma angústia para o nosso coração. Porque às vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos a dimensão daquilo que nós estamos desejando.
E por isso a Bíblia também nos fala que o Espírito Santo intervém e ora por nós com gemidos inexprimíveis. E tendo isso em mente, a gente vai voltar um pouco nessa passagem de João 14, para entender melhor, numa explanação sobre esse texto, o que também é essa retratação dessa fala que o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que às vezes nós não sabemos aquilo que estamos orando. E porque Jesus é tão enfático, sabendo que o nosso coração é enganoso, sabendo que nós podemos cair nessa zona de tentação, nessa zona de engano, nessa zona de ilusão, que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai será atendido. Porque Ele não fala isso isoladamente, Ele estava ali num contexto, Ele estava ali num diálogo. Ele estava ali conduzindo aqueles discípulos a terem mais intimidade com o Pai. Então, voltando um pouco, lá no versículo 11, no versículo 2 ele vai falar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E aqui Tomé é tido como um dos discípulos, né, que ele assim, às vezes ele faltava ali mais em fé, ele era ali às vezes um pouco mais duvidoso, um pouco ali mais incrédulo, e às vezes nós estamos aqui nessa condição com Deus. Deus está nos falando: eu estou indo preparar o caminho para você, eu estou lutando à sua frente, eu estou comprando a sua briga, eu estou lutando a sua guerra. Tenha fé, venha atrás de mim, porque eu estou abrindo caminho para você. Estou abrindo caminho para você nos seus estudos, estou abrindo caminho para você no seu trabalho, estou abrindo caminho para você na sua vida emocional, na sua vida familiar. Deus está abrindo caminho para nós. E às vezes nós estamos ali como Tomé, com medo. Nossa fé está nos falhando, nosso conhecimento de quem é o nosso Deus que até hoje não nos desamparou, o nosso Deus que até hoje abriu as águas para que nós pudéssemos passar, o nosso Deus que fez com que uma nuvem parasse sobre o céu, nos esquentasse durante a noite e nos desse descanso durante o dia. E às vezes a gente tem esquecido aquilo que Ele já fez por nós. Às vezes o nosso coração tem sido temeroso na nossa fé em acreditar que Ele está lutando a nossa guerra, que Ele está abrindo o nosso caminho, que Ele está fazendo a nossa morada com o Pai, e que tudo que nós temos é que seguir o caminho ao qual Ele já tem aberto para nós. Mas para que nós possamos entender qual é esse caminho que Ele tem aberto a nós, nós temos que ter essa vida de oração, nós temos que ter essa vida de intimidade, nós temos que ter essa vida de busca da palavra, da direção de Deus, seja ela através da leitura da palavra de Deus, ou seja ela através da nossa conversa, da nossa oração, do nosso diálogo a Deus. Mas às vezes nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos desconsolados, nós nos sentimos sozinhos, isolados, desamparados, porque nós temos buscado ajuda nos lugares errados, porque nós temos depositado as nossas expectativas nos lugares errados, porque às vezes nós temos depositado expectativas em pessoas que só Deus vai conseguir suprir essas expectativas. Às vezes, sem perceber, nós temos colocado fardo tão pesado nos outros. A gente tem colocado fardo tão pesado nas pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente tem esperado com que eles realizem os nossos sonhos, de que no coração deles esteja a nossa felicidade, de que na posse do outro eu vou encontrar a minha plenitude. Mas o outro não é a minha plenitude.
Ninguém nunca vai ser capaz de te dar aquilo que só Deus é completo, é inteiro para te dar. E aqui continuando, ele vem e fala: como podemos conhecer o caminho, Senhor? E aí Jesus fala a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Então, esse é o pilar da oração. Todos os pilares da oração, eles giram em torno de Jesus. Jesus é o nosso pilar de oração, é a nossa demonstração de oração. Então, às vezes a gente pega as orações mais conhecidas, né, da Bíblia, o Salmo 91, ali o Salmo 66, a oração do Pai Nosso ali em Mateus 11, se eu não me engano. E a gente repete isso e repete, e fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada me faltará de carro, e nada me faltará de dinheiro, e nada me faltará de viagem, e nada me faltará de desejos, e nada me faltará daquilo que eu quero das pessoas. Mas às vezes a gente não entende que nada me faltará para que eu cresça. Não me faltará a luta, não me faltará a dificuldade. Aí às vezes eu oro: Deus, me dá paciência. Deus, não me dá força, mas me dá paciência. E aí você também está pedindo para que nada te falte, você está pedindo paciência. Então não vai te faltar situações que te farão crescer em paciência. Então não vai faltar situações que te façam crescer em coragem, se você está pedindo coragem para Deus. Então não vai faltar situações que te coloquem numa posição onde você precise crescer em sabedoria, para conseguir a sabedoria que você tem pedido de Deus. E às vezes a gente tem pedido situações para Deus e nem tem consciência dessas situações que nós estamos pedindo. E às vezes nós temos orado e repetido aquilo que os outros falam e nem temos consciência daquilo que realmente está acontecendo. Por quê? Porque nós não podemos fazer essas orações de formas religiosas. Nós não podemos fazer como os fariseus, que oram alto, que gritam, que levantam as mãos para que as pessoas vejam que nós estamos orando. Mas nós precisamos fazer isso para que o Pai nos veja. Para que, como Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida, por meio dele nós conversamos a Cristo. Então você faz a sua oração como se você estivesse falando ao seu melhor amigo. Se você tem um irmão, uma irmã, aquele seu irmão, aquela sua irmã, que é o seu melhor amigo, que é o seu confidente. Se você não tem esse irmão de sangue na sua casa, é aquele amigo que é como se fosse mais chegado do que um irmão. Aquele seu amigo que, quando você fala com ele, você não fica achando as palavras bonitas, as palavras que as pessoas vão te reconhecer, as palavras que as pessoas vão achar: nossa, como ele fala bem, nossa, como ele expressa bem, como ele é uma boa pessoa, como ele é caridoso, como ele pensa no próximo. Não, quando você fala com esse amigo, você abre o seu coração, você é sincero, você é direto. E Deus não quer um relacionamento superficial conosco. Deus não quer um relacionamento para que você pareça que é bonzinho. Deus não quer um relacionamento para que você pareça que é perfeito, para que você pareça que é caridoso. Deus quer um relacionamento íntimo. Deus quer um relacionamento que veja o seu coração. E aí a Bíblia continua nos falando que antes que a palavra nos venha à boca, Deus já sabe aquilo que vamos falar, aquilo que vamos pedir, aquilo que vamos expressar. Ah, mas se Deus já sabe aquilo que vai vir à minha boca, por que eu preciso falar? Às vezes você está casado há muito tempo, você sabe que seu marido te ama, você sabe que a sua mulher te ama, você sabe que seu pai, que a sua mãe te ama, mas como é bom ouvir a palavra que eu te amo, a frase, né, que eu te amo. Como é bom ouvir
aquilo que a gente já sabe. Como é bom se relacionar, como é bom ter intimidade, como é bom ter um relacionamento. Então, às vezes, não basta saber. Deus não quer só saber aquilo que a gente quer. Deus quer ter um tempo de qualidade conosco. Deus quer se encontrar conosco através daquilo que Jesus fez. Jesus morreu naquela cruz, Jesus se deu naquela cruz no meu e no seu lugar. Jesus passou por todo aquele processo doloroso, que em algum momento ele até chegou a perguntar: Pai, afasta esse cálice de mim, mas se for da tua vontade. E era da vontade de Deus, porque Deus anseia por um relacionamento íntimo, completo e pleno comigo e com você. Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Deus quer ser aquele que senta ao lado da sua cama e que te cura durante a noite. Deus quer ser aquele que entra com você no carro pela manhã e que te motiva, que te dá força para o seu dia. Deus quer ser aquele que está com você em todos os momentos. Não precisa você estar ajoelhado para orar. A Bíblia não nos fala de posições para oração. Nós que entendemos posições. Posições onde talvez nós estejamos mais rendidos. Posições onde talvez quando eu abaixo a minha cabeça e fecho meus olhos eu esteja mais concentrado. Posições talvez aonde eu entenda que eu estou entregando a referência de que Deus é um Senhor sobre minha vida. Posições às vezes que eu aprendi simplesmente por repetir aquilo que eu vi as outras pessoas fazer. Mas Deus não nos fala de uma posição específica com a qual nós devemos e nós podemos orar a Ele. Mas Ele fala de um coração que deseja, independente se eu estou deitado, independente se eu estou em pé, independente se eu estou com a cabeça baixa, se eu estou com os olhos fechados, independente se eu falo, independente se eu oro na minha mente. Deus quer encontrar o meu e o seu coração na nossa oração. Deus quer ter um encontro pleno e genuíno comigo e com você, assim como Ele tinha conosco ali naquele jardim, através da vida de Adão. O sacrifício de Jesus foi para que esse jardim pudesse retornar ao meu e ao seu coração, para que esse relacionamento pudesse ser restaurado, para que o véu de cima a baixo pudesse ser rasgado, para que nós pudéssemos ter a intimidade de entrar no Santo dos Santos, para que nós pudéssemos ter intimidade de ouvir e entender a voz de Deus. E às vezes, andando mais pela Bíblia, nós escutamos que todas as coisas foram determinadas para a minha e para a sua vida. Que nós fomos predestinados a algo que Deus já pensou ao meu e ao seu coração. E aí algumas pessoas pensam nisso. Nossa, mas se Deus já sabe aquilo que eu vou pedir antes que chegue à minha boca, se a minha vida já está predestinada, se tudo está no controle das mãos de Deus, por que eu preciso orar? Se tudo já está definido, se tudo já está entregue na mão dEle. Mas quantas vezes Deus nos fala: bata na porta, insista, até que eu abra. Aqui mesmo, num dos textos bases, aqui em Lucas, quando ele pergunta para Jesus sobre a oração, onde ele é relatado lá em Mateus sobre o Pai Nosso, em Lucas ele também relata, um pouco depois de ter ensinado o Pai Nosso, que nós devemos fazer ali como um amigo que chega na casa do outro de madrugada pedindo comida. Mesmo que ele fale não, a gente vai bater, a gente vai orar, a gente vai pedir, até que por um motivo ou por outro, pela insistência ou pelo amor, Ele abra a porta e te dê aquilo que Ele quer, aquilo que você quer. Então, se Deus nos ensina tão enfaticamente em várias passagens na Bíblia,
que nós devemos insistir, que nós devemos perseverar, que nós devemos orar, que nós devemos falar com Ele. Deus não é suficientemente capaz de, nessa predestinação, de nessa entendimento de tudo, de como que tudo vai acontecer, incluir o nosso relacionamento com Ele, o nosso tempo com Ele, a nossa oração com Ele. Esse ser que criou tudo com tanta perfeição, quando à noite a gente olha para o céu, todas aquelas estrelas, todos aqueles desenhos, toda aquela perfeição, quando a gente olha para o amanhecer, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a máquina perfeita que é o meu e o seu corpo, que às vezes a gente estraga, mas isso é outro detalhe. O quanto tudo que Deus fez é tão perfeito, é tão coeso, parece uma melodia perfeita, o quanto que uma coisa encaixa com a outra, enquanto a natureza encaixa com os animais. Ele não seria capaz de, nessa história linda e plena e bela que Ele fez, em consertar o nosso erro, a nossa rejeição a tudo aquilo que Ele nos deu, por uma coisa que Ele não nos deu, uma única coisa que Ele não nos deu, sendo que o restante todo daquele jardim Ele tinha nos dado. Um plano redentor tão perfeito, tão grande, tão coeso. A nossa oração não poderia estar incluída nisso tudo? O nosso relacionamento com Ele não poderia estar incluído nisso tudo? Se Jesus, que era Deus, que é o nosso exemplo, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o meio pelo qual nós nos comunicamos com o Pai, voltando ao centro e ao pilar dessa nossa conversa, que é encontrar o pilar da oração. O pilar da oração é que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, tendo como intermédio Jesus Cristo, independente do que nós pedimos, Ele fará. Se Jesus, que era esse Deus, que tinha poder para mover montanhas, Ele ainda assim orava, Ele ainda assim parava e dedicava o seu tempo em comunhão com o Pai. Quem somos nós para pensar que nós não precisamos de oração? Os discípulos pediram para Jesus para que Ele ensinasse eles a orar, quando Jesus estava vindo de um de seus momentos de oração. Jesus aqui está nos ensinando a orar a partir do momento que a oração dele motivou outras pessoas a orar. Despertou a curiosidade nos discípulos: Mestre, nos ensina a orar. Será que nós temos despertado a curiosidade de orar nos nossos filhos? Será que nós temos despertado a curiosidade de orar na nossa família, nos nossos amigos? Será que nós temos sido esse exemplo de oração que Jesus foi? E aqui, continuando, a partir do versículo 9, Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meio e intermédio de mim. Quando nós temos deixado com que Deus fale através de nós, quando nós temos orado com convicção, com força, para que Deus possa falar também, não só eu peça, não só eu chore, não só eu requisite, mas que Deus também fale, que seja um diálogo, que Ele fale através de mim, para mim e para os outros que estão perto de mim. E aqui, continuando, para a gente entender o que é isso tudo que a gente pode pedir para Deus, que Ele sempre fará. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Eu creio pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar.
Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Pois eu vou para o Pai. E aí, retornando ao versículo 13 e 14: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. E aqui a gente pode parar para pensar: sim, tudo que nós pedimos a Deus, Ele fará. Mas quando essas coisas, quando esse tudo que nós temos pedido, Ele glorifica ao Pai? Quando esse tudo que nós temos pedido, Ele reflete aquilo que é Jesus? O quanto que os seus pedidos de oração, Ele tem refletido essa identidade de Cristo? O quanto você tem refletido essa identidade de Cristo? O quanto a sua oração, ela tem te levado a um lugar de maturidade, a um lugar de transformação, aonde dia após dia você tem se tornado mais semelhante a Cristo, aonde a imagem que reflete sobre você, ela permite com que as pessoas vejam mais a Cristo, ou as suas orações permitem que as pessoas vejam aquilo de mais profundo e obscuro que está no seu coração. Então aqui a gente encontra um desejo, um anseio, para que nós possamos pedir por obras maiores do que aquelas que Jesus fez, para que as nossas orações, elas peçam uma entrega, um amor pelo próximo, uma sede por curar os que estão cegos, uma sede por entregar, por trazer dignidade àqueles que estão separados, àqueles que estão leprosos, aqueles que estão excluídos, uma sede, uma vontade de trazer à vida aqueles que estão mortos, aqueles que os sonhos já estão mortos, aqueles que as esperanças já foram mortas. Aonde tem estado esse desejo no nosso coração e nas nossas orações? Aonde essas nossas orações têm refletido essa conduta, esse caminhar de Cristo? Aonde o nosso tempo de qualidade, o nosso tempo do nosso dia a dia tem nos deixado encontrar a plenitude do que foi esse caminhar de Cristo? Nós conhecemos realmente toda essa trajetória de Cristo? Nós buscamos realmente entender esse coração que Cristo teve? Nós buscamos conciliar a nossa oração, o nosso tempo de qualidade de conversa com Ele, com o nosso tempo em que a gente escuta o que Ele fala ao nosso coração, seja como uma brisa suave, ou seja como um trovão estrondoso. Nós temos escutado a voz de Cristo? Nós temos parado para ler aquilo que Ele nos fala, as cartas que Ele nos escreveu, os livros de desejo que Ele deixou para nós? A palavra de Deus fala que a rainha de Sabá, ela teve tanto desejo por ter alguém tão sábio para falar para ela, assim como o rei Salomão ali falava aos seus servos, ao seu povo, que ela desejou deixar toda a riqueza que ela tinha como rainha, se tornar uma serva, para poder ter acesso a toda essa sabedoria. E hoje a gente tem acesso a toda essa sabedoria fácil. É só a gente abrir a Bíblia lá no livro de Provérbios. E a gente tem um monte dessa sabedoria que Salomão ali derramava sobre os seus servos. E a gente tem dado valor a essa sabedoria? A gente tem passado tempo com essa sabedoria? A gente tem escutado essa sabedoria? E caminhando para o fim, caminhando para o entendimento desses pilares da oração, eu gostaria de te chamar para
que você pudesse ficar de pé, que você pudesse ficar numa posição onde você se entenda conversando com Deus, se entenda comunicando com Ele. Para que a gente possa guardar esse exemplo no nosso coração, que tudo aquilo que nós perdimos por intermédio de Cristo, isso será nos dado com o Pai. E num breve exemplo da oração coletiva, da oração com todos, eu gostaria de orar com todos aqui, com você que está aí na sua casa. Deus, nós queremos orar, Jesus, para que o Senhor coloque a Tua palavra e as Tuas verdades no nosso coração, para que nós possamos ser cheios, Senhor, da Tua fé, Jesus, para que nós possamos, assim como Tomé rompeu, Jesus, as barreiras ali, Senhor, da mente, da crença dele, para que nós também possamos romper, Jesus, para que nós possamos, Senhor, seguir o caminho que o Senhor já tem aberto a nós, para que nós possamos, Jesus, cada dia mais parecer e ser transformados contigo, Jesus, através da Tua palavra, que nós possamos ser, Senhor, cada vez mais cristãos, Jesus, cada vez mais, Senhor, imagem e semelhança daquilo que o Senhor é, que o Senhor foi, que o Senhor sempre será. Que o nosso coração possa ser cheio e transbordante daquilo que é a Tua palavra, daquilo que é o Teu amor, daquilo que são os Teus princípios. Que esses pilares, Jesus, que eles possam nos sustentar. Que a nossa oração, Jesus, ela possa nos manter de pé. Que a nossa oração, Senhor, ela possa ser o sustento da nossa casa, Jesus, mesmo que pareça que tudo esteja desmoronando. Que a Tua palavra, Jesus, possa ser o sustento no nosso trabalho, Jesus, mesmo que pareça que tudo está corroendo, Jesus. Mas que o Senhor venha ser os nossos pilares. Que o Senhor venha ser o nosso sustento, a nossa força, a nossa motivação. Que o Senhor possa ser aquele que nos guia pela manhã e aquele que nos consola pela noite. Aquele que retira todo o peso, todo o cansaço e nos leva, Senhor, a passos verdejantes. Aquele que não nos deixa faltar nada. Jesus, não nos deixa faltar o pão, não nos deixa faltar mesmo a aflição, mas é aquele que mesmo não nos deixando faltar nada, sempre está ao nosso lado. Que nós possamos, Senhor, adentrar a casa do nosso Pai e encontrar, Jesus, as várias moradas que o Senhor foi e construiu para nós. Que nós possamos tomar posse da nossa herança, que o Senhor já conquistou para nós naquela cruz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, uma boa manhã a todos.